Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada para desvendar o mundo que parece super complexo das leis tributárias aqui no Brasil. A ideia é montar um mapa bem claro para entender de uma vez por todas de onde vem e como funcionam as regras dos nossos impostos. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que com certeza muita gente já se fez ao olhar uma guia de imposto. Afinal de contas, de onde é que vêm todas essas regras? É só um monte de lei jogada? Será que tinha alguma lógica nisso tudo? É exatamente esse o mapa que a gente vai desenhar juntos. Muito bem, então vamos mergulhar nisso. Para entender qualquer sistema, o primeiro passo, o mais seguro, é ir direto na fonte. Ver o que a própria lei diz, o que ela define como legislação tributária. Olha, de forma bem direta, é isso aí. Legislação tributária é basicamente o universo de regras que comandam os tributos. É como se fosse o grande livro de regras oficial do jogo dos impostos, sabe? Cobre tudo, desde a criação do imposto até a forma como ele vai ser cobrado. E o legal é que essa definição não é tirada do nada, não. Ela está lá, escrita, no artigo 96 do nosso Código Tributário Nacional. O interessante aqui é que a própria lei já nos dá as pistas, já nos dá o começo do mapa. Leis, tratados, decretos, esse é o nosso ponto de partida oficial. Agora que a gente já sabe o que é, vamos começar a organizar as ideias. Pensa que a legislação tributária se divide em duas categorias enormes, duas fontes de onde brotam as regras. Entender essa divisão é o segredo para decifrar todo o resto. E aqui está a grande divisão. De um lado, as fontes primárias. São elas que têm o poder de criar um imposto do zero ou de mudar um que já existe. Do outro lado, as fontes secundárias. Elas não criam nada novo, mas pegam uma lei que já existe e explicam como ela deve ser aplicada no dia a dia. É como se uma fonte criasse o jogo e a outra escrevesse um manual de instruções. E esse quadro aqui, olha, ele ilustra essa estrutura de um jeito perfeito. Esse aqui é o nosso mapa completo. Dá para ver bem à esquerda, em rosa, as fontes primárias e à direita, as secundárias. Nos próximos minutos, a gente vai passar por cada pedacinho desse mapa, começando, claro, por quem tem o poder de criar os tributos. Então vamos lá, para o lado esquerdo do nosso mapa para ver como esse prédio é construído. As fontes primárias são basicamente o poder legislativo em ação, definindo o que vai ser tributado e como. E no topo de absolutamente tudo está a Constituição Federal. Ela é a grande arquiteta do sistema. Ela não chega e diz, ok, está criado o imposto X. Não. O que ela faz é definir quem pode criar, qual o imposto e, mais importante, quais são os limites desse poder. É a fundação de tudo. Logo abaixo da Constituição vem a Lei Complementar. Pensa nela como uma espécie de grande organizadora. Sabe aqueles assuntos mais complexos, mais espinhosos? É ela que resolve. Ela define quem cobre o quê, estabelece as regras gerais que todos os impostos parecidos precisam seguir, ela coloca ordem na casa. E aí a gente chega na lei ordinária. Se a Constituição é a arquiteta e a lei complementar é a engenheira que organiza a obra, a lei ordinária é quem põe a mão na massa. É ela que, na prática, na maioria das vezes, vai dizer: a partir de hoje, existe o imposto Y com essa alíquota e ponto final. É a ferramenta do dia a dia para criar tributos. Certo, já entendemos quem cria o jogo. Agora vamos atravessar para o outro lado do mapa para ver quem escreve as regras de como jogar. As fontes secundárias são o detalhe do detalhe, a parte mais operacional da coisa toda. E esse fluxo aqui mostra a hierarquia direitinho. Primeiro, a lei cria a obrigação geral, a ideia. Depois, vem o Poder Executivo com um decreto e detalha como aquilo vai funcionar. E, por fim, um órgão como a Receita Federal lança uma instrução normativa dizendo exatamente o passo a passo, qual formulário usar, qual o prazo. É um funil, do mais geral para o mais específico. E além de decretos e instruções, tem um monte de outros tipos de normas secundárias. Mas, no fundo, todas elas têm um mesmo objetivo: pegar a lei, que às vezes é meio abstrata, e traduzir em passos práticos e interpretações claras, tanto para quem fiscaliza quanto para quem tem que pagar. E para fechar o nosso mapa, um conceito que é fundamental. É o seguinte: só porque uma lei foi publicada no Diário Oficial, não quer dizer que ela já está valendo e que pode ser cobrada. Existe uma diferença muito importante entre a lei existir e ela poder de fato ser aplicada. Aqui está um ponto que causa muita confusão, mas é crucial. Vigência é quando a lei passa a existir no mundo jurídico. Foi publicada? Então ela tem vigência. Mas eficácia é quando ela começa a produzir efeitos de verdade. E isso no direito tributário é importantíssimo. Por exemplo,
Uma lei que aumenta um imposto pode ser publicada hoje, ela já está vigente, mas ela só pode começar a cobrar esse aumento no ano que vem, ou seja, a eficácia dela é só no futuro. E assim, a gente completa o nosso mapa da legislação tributária. Fomos desde a Constituição, que dá as diretrizes gerais, até a instrução normativa, que detalha o procedimento do dia a dia. Com essa estrutura em mente, fica uma reflexão. Da próxima vez que surgir uma regra tributária nova, talvez fique mais fácil identificar de onde ela veio, qual é a força que ela tem e a partir de quando ela realmente vai mexer com a vida da gente, não é mesmo?